você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 13, verso 31, verso 32. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 13, verso 31, verso 32. Enquanto você procura, irmãos, deixa eu fazer aqui, uma divulgação aqui rápida. Irmãos, quem teve forte, né, irmãos? Muito forte, estava totalmente, literalmente, sem voz nenhuma, irmão. Totalmente, literalmente, sem voz nenhuma. E o pastor Luciano aproveitou aqui, comeu o bolo todo aqui, se lambuzou todo. Pastor Fábio, enfim, foi uma benção, irmãos. Fizeram vídeos aí que viralizou na internet, foi, tremendo. Passei a semana fazendo visitas e aonde eu chegava, as pessoas ficavam atônitas com os comentários, com os testemunhos. Isso é muito bom, porque nos deixa feliz como resposta, do trabalho que realizamos ali para a glória do nosso Deus. E foi realmente um trabalho surpreendente, foi um trabalho impactante. E nós, irmãos, estamos aí em outros desafios. O que passou, a gente se alegra, a gente fica feliz, mas desafios maiores ainda temos. E temos aí a incumbência de fazer a 4ª edição com tanta graça e unção, como fizemos a 3ª. Temos também, o desafio de fazer da festividade da nossa igreja de 11 anos com muita graça e muita unção. Temos também em dezembro o encontro de casais, um retiro de casais, enfim. Com tantos desafios pela frente, a gente precisa estar embaixo da graça e da unção de Deus. Mas, meus irmãos, todos nós sabemos que não é um trabalho tão simples, tão fácil de se fazer. E nós ainda temos alguns utensílios ou alguns produtos que fazem parte do encontro. E nós estaremos depois, sempre após a cada culto, espero que não tantos cultos que se acabe muito rápido esses produtos, e nós estaremos repassando isso a preço de custo para vocês, se vocês puderem nos abençoar, aonde nós formos, os ministros aqui que às vezes visitam algumas igrejas, e quando tem ali a oportunidade de pregar a palavra, se o anjo da igreja permitir, a gente vai levar algum desses produtos, muito mais para trazer recursos. Por exemplo, essa caderneta, que se você puder ser como a igreja bereana, onde tudo que se falava na igreja de Bereia, as pessoas verificavam se aquilo era fato. Por exemplo, nós estamos aqui diante de uma ministração, e qualquer pregador que vier aqui a pregar, você pode pegar essa agenda e anotar as receitas, de ter uma vida vitoriosa. E aí você pode pegar essa agenda e escrever o que o pregador ministrou, aquilo que Deus liberou como algo para a tua vida, e você ter ali numa agenda todos os registros das ministrações. Pensa você, que você esteve presente, e essa agenda, por exemplo, ela terá um custo de R$3, isso mesmo, R$3. Irmão, com R$3, o que você compra aí fora? Não fala não, deixa quieto. R$3. Irmãos, com esse copo aqui, um copo, com a marca do Encontro Separados por Cristo, R$3 também. Com o que você compra R$3? Você já sabe, não é muita coisa, mas é muito mesmo para abençoar a obra de Deus e de nós termos ali a oportunidade de na 4ª edição, abençoarmos novas vidas para terem encontro com Deus. Teremos uma camisa, de repente, pastor, não tem o meu tamanho é PP, o meu também não tem, que é PP, mas eu estou me esforçando, para ter aí a PP, mas tem o tamanho de um amigo, tem um tamanho de uma pessoa que você preza, o tamanho PP acabou, só sobrou o GG, o XG, o XXXG, enfim, você vai adquirir para abençoar alguém, ok? Essa camisa vai custar R$25, irmãos, é preço de custo mesmo, uma camisa boa, não desbota, não. O meu amigo Chicão, ele ficou maravilhado com a camisa, porque é bênção mesmo, R$25. Irmãos, essa mochila sacola, você pode botar a sua bolsa, você pode botar o seu pente, você pode botar o seu estojo de maquiagem, você pode botar tudo que você vai botar para ir no centro da Taquara,
né? Para resolver algum problema, você pode colocar aqui o documento, né? E fechar ela, botar ela nas costas, e ninguém vai te segurar. Com uma mochila dessa aqui, irmãos, com cartão do BRT, com crédito, você pega o BRT e vai para onde você quiser. Você não acredita? Prova isso para você ver. Essa mochila, irmãos, ela tem um custo de R$10. Ou seja, pastor, e se eu quiser fazer um kit, né? Sai 41, 42 reais, eu não lembro o valor assim, mas o kit sai a 40, mas a gente está dividindo tudo direitinho para que você possa adquirir, para que você possa estar abençoando alguém. E todos esses produtos que você adquirir, você vai estar diretamente ou indiretamente ajudando alguém na próxima edição a participar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos aí no nome de Jesus. Amém? Que se você puder, no término do culto, procurar ali a nossa equipe ali, junto com o pastor Fábio, adquirir. Pastor, como é que eu faço para pagar isso? Você pode parcelar até em 500 vezes no cartão de crédito. É só procurar o pastor Fábio. Você não vai adquirir se você não quiser, irmão, mas é para abençoar vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui à santa palavra de Deus. Glória ao Espírito Santo. Mateus capítulo 13, verso 31 e verso 32 diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que veem as aves dos céus e se animam nos seus ramos. Amém? Se assente, por favor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? É uma parábola de fácil entendimento, é uma parábola de fácil interpretação, é uma das menores parábolas que Jesus vai narrar, que Jesus vai contar. Para quem acompanha o ministério de Jesus, sabe muito bem que o ministério de Jesus, ele é envolvido de muito impacto, de muitos milagres. Para quem acompanha o ministério de Jesus, sabe que o ministério de Jesus teve uma durabilidade de 3 anos a 3 anos e 6 meses de durabilidade. Mas ao mesmo tempo nós vamos ver que Jesus, ele veio com muitos propósitos, que Jesus, ele veio com muita objetividade. Dentro desses propósitos, dentro dessa objetividade, nós vamos ver Jesus fazendo-se servo, se colocando na posição de servo, obedecendo, mesmo sendo rei, mesmo sendo filho de Deus, ele vai abrir mão do trono para vir aqui servir, vai fazer com que a humanidade viesse a ter novamente uma aliança com Deus. E acima disso tudo, a gente vai observar que no ministério de Jesus, ele veio para ser diferente. Ele não veio para ser igual aos outros profetas, ele não veio para ser igual aos outros pregadores, ele veio para ser diferente e para trazer para mim e para trazer para você salvação. O que me chama a atenção no ministério de Jesus é que acima disso tudo, Jesus, ele carregava sobre si uma graça cativadora, que aonde ele estava, ele atraía a atenção das pessoas e atraía uma multidão. Você vai observar que para que Judas Iscariotes viesse a denunciá-lo, viesse a mostrar quem ele era, porque tamanha era a aparência de Jesus com todos que estavam ali, Judas vai ter que identificar ele com um beijo.
Jesus, ele se fazia igual a todos, mas o que chamava a atenção de todos os moradores, de todos os habitantes das ruas de Jerusalém, era a graça que estava sobre a vida de Jesus. Ao ponto que quando Jesus ele abria os seus lábios para proferir, para falar, para anunciar o reino de Deus, todos paravam, todos ficavam atônitos. Uma certa vez em Cafarnaum, ele está diante de uma multidão que a casa está abarrotada de pessoas, ao ponto que 4 amigos vão chegar diante da realidade e vão dizer que a única opção que se tem para que pudesse aquele amigo entrar naquela casa era pelo telhado. E todos conhecem a história, todos sabem do cenário, do acontecimento, que aquele paralítico ele desce pelo telhado, e a primeira coisa que Jesus vai dizer para ele não é: seja livre da tua enfermidade. O que Jesus vai dizer para aquele paralítico é: perdoado estão os teus pecados. Jesus fala isso propositalmente. Por quê? Porque no meio daquele público tinha os doutores da lei. Sabe aquela pessoa que pensa que é, mas não é nada? E Jesus vai confrontar exatamente os doutores da lei. O que me chama a atenção e me enche de graça e de amor, aleluia, e de impacto, é que Jesus veio exatamente para confrontar aqueles que pensavam que eram alguma coisa. Uma certa vez, Jesus ele está pregando, ele está anunciando, e há uma ordem para que pudessem prender Jesus. E todos conhecem também a história, que aqueles que recebem a ordem para prender Jesus, levar Jesus preso, quando eles chegam, Jesus está falando, Jesus está pregando, e eles ficam tão impactados que se esquecem da ordem que receberam. Quando eles retornam, a única coisa que eles vão declarar é: as palavras dele nos enchem o coração, as palavras que ele profere sacode-nos na alma. Eu estou aqui, e possivelmente também você está aqui por conta de quem? Por causa dele, que a graça dele te achou, que a graça dele te alcançou, porque a graça dele te fez sair da zona de conforto para vir numa noite fria como essa. Só ele pode fazer isso. Só ele pode nos tirar, sabe, de um edredom quente. Só ele pode nos tirar de um caldo quente para estarmos aqui, para ouvir a sua santa e poderosa palavra. Mesmo diante da luta, da dificuldade, do frio, da tempestade, eu venho te dizer que você veio ao lugar certo, que você está no lugar certo. Por quê? Porque a graça dele está aqui. Mas pastor, o que é graça? Graça é favor imerecido. Eu não merecia estar aqui, com todo respeito a você, você também não merecia estar aqui. Se fosse por merecimento, alguém mais inteligente, alguém mais bonito, alguém mais capacitado, alguém com uma condição social melhor, poderia estar aqui. Só que quando Deus ele olha, ele não olha da visão que o homem tem. Não é por merecimento, é por conta da graça. É o favor imerecido dele. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que esse Jesus, ele vai prestar cultos extraordinários. E como nós estamos falando sobre mordomia cristã, e os temas pertinentes da escola bíblica nos confrontam, uma das coisas que eu vou observar em Jesus é que nos cultos de Jesus não tinha mordomia. Não tinha mordomia. Para a gente entender, as cadeiras que Jesus usava era a areia da praia. O microfone que Jesus usava era o vento que soprava, aleluia, no mar da Galileia. E o púlpito, pastor, ele pegava o barquinho de Pedro, de Tiago, de João e de André e falava: é chegado o reino de Deus. Não tinha mordomia.
não precisava do teclado, não precisava da bateria, não precisava do saxofone, aonde dizia: posso clamar, eu acredito. No meio de um culto, no meio da tempestade, ele dizia: mar, aquieta-te, vento, cessa-te. Não precisava de muita coisa. Não precisava de muita coisa, no meio do povo sentado, aleluia, na areia da praia, aleluia, vinha o paralítico e ele curava, vinha alguém que estava morto há 4 dias e não precisava de liturgia, precisava do que então, pregador? Precisava de uma autoridade vinda do céu, e ele dizia: Lázaro, vem para fora. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que dentro do texto que nós aqui acabamos de ler, Jesus ele vai trazer várias narrativas de parábola. Depois você pode acompanhar em casa, no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, o nosso Senhor Jesus, ele vai dizer que o semeador saiu para semear. Semear o que, pregador? A boa semente. E ele vai trazer várias narrativas sobre semeadura. E o que me chama a atenção, e foi esse texto que eu peguei, é que Jesus, ele vai terminar de anunciar a primeira ministração, falando sobre a parábola do semeador. E quando alguém pensa que a pregação de Jesus acabou, ele inicia a segunda. Porque pregador que é pregador, ele não para. E Jesus é desses pregadores que pega a palavra, anuncia a palavra a tempo e a fora de tempo. E Jesus vai pegar e vai anunciar. Jesus ele vai comparar o reino de Deus como uma semente de grão de mostarda. É bem verdade que quando nós estamos num propósito de leitura, e daqui a pouco você vai chegar no Novo Testamento, e nós lemos 3 capítulos por dia, e no dia que cair neste capítulo de número 13, provavelmente a gente vai, por conta do propósito, ir, caminhar, ler, terminar, mas dificilmente a gente pega, e a gente para, e a gente lê, a gente mastiga, a gente degusta, a gente narra novamente, para entender o texto, para compreender o contexto. É bem possível que você, como eu, algum dia, já pegou essa parábola, e já fez uma comparação, como se o reino de Deus fosse idêntico a um grão de mostarda. E fazemos erros na sua analogia, por conta da correria. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que Jesus ele vai dizer que o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante ao grão de mostarda. Uma outra vez ele vai dizer-nos que se eu tiver fé, que se você tiver fé, como um grão de mostarda, nós poderemos dizer para aquele monte: erguer-te daquele lugar e ir para o outro lado. Mas observe que a comparação parece idêntica, mas não é. Quando Jesus está dizendo como a fé igual ao grão de mostarda, ele está querendo se referenciar pela questão da mostarda não se contaminar. Para que ele possa ter fé, para que você possa ter fé, a nossa fé tem que ser pura, ela não tem que estar envolvida com uma emoção, porque a emoção não vai fazer com que o milagre aconteça. Você já viu alguém orar com uma emoção e o milagre acontecer? Não acontece. Por quê? Porque a fé é bruta. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem, mas se concretizam. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Se você tiver fé, a doença vai sair. Se você tiver fé, a porta que estava fechada já se abriu. Se você tiver fé, aquele familiar que ainda não conhece a Cristo vai conhecer a Cristo. Por quê? Por causa da tua fé. Não se contamina, não se mistura. Só que aqui, meus irmãos, Jesus está dizendo que o reino dos céus é semelhante
ao grão de mostarda. O que me chama a atenção é que Jesus não está comparando o tamanho do reino dos céus ao tamanho do grão de mostarda. Por quê? Porque o reino dos céus, ele é incalculável, ele é incomparável, não tem como nós limitarmos. Mas por que, pregador, então Jesus está querendo dizer que é semelhante ao grão de mostarda? Porque Jesus está querendo chamar a atenção de um público. Quem sabe nessa noite aqui também, Jesus está querendo chamar a sua atenção que o reino dos céus, ele é semelhante a um grão de mostarda, porque ele é pequeno. Mas ele é pequeno não na sua dimensão, porque nada começa grande, tudo começa pequeno. Nada começa estrondoso, tudo começa na mesma proporção de crescimento. O que Jesus estava querendo dizer é: começa por alguém, começa por você, começa pela tua casa, começa por alguém que deseja crescer. Quando eu vou olhar para o texto, quando eu vou compreender o texto, o próprio versículo 32, ele já traz a explicação. O verso 31 diz: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Aí o verso 32 diz assim: o qual é realmente a menor de todas as sementes. E é isso aqui mexeu comigo. O autor, o escritor Mateus vai dizer: mas crescendo. Observe que Mateus vai trazer essa narrativa. Lucas traz uma narrativa parecida com a de Mateus. Marcos já mais objetivo. Mas Mateus vai dizer: mais crescendo. E a gente acabou de contextualizar que nada nasce grande, nasce pequeno, e tudo vai começando a crescer de pequeno. Observe que de repente eu estou falando aqui para líderes. Observe que de repente eu estou falando aqui para pessoas que lideram na sua casa, lideram departamentos, lideram sessões, mas observe que nenhum departamento ele surge grande. Observe que nenhum ministério começa grande. Observe que nenhum cargo já começa por cima na gerência. Observe, aleluia, que tudo começa por baixo. Eu quero profetizar aqui nessa noite que Jesus vai fazer você crescer aonde você está. Alguém entendeu? Levantou a mão. Jesus vai fazer a sua empresa crescer. Jesus vai fazer a sua família crescer. Jesus vai pegar e fazer o seu departamento crescer. Por que, pregador? Porque começou pequeno. Porque se começar grande você não valoriza. Porque se começar de forma gigantesca, você não valoriza aquilo que Deus fez. É por isso que tem que começar pequeno. É por isso que tem que começar devagar. É degrau por degrau. Vira para quem está do teu lado e diz: o crescimento na tua vida vai ser degrau por degrau, passo por passo. Mas quando acontecer, se prepara, porque a glória não é sua. A glória é dele. A glória é dele. É por isso que Paulo vai dizer: porque dele, e por ele, e para ele, são feitas todas as coisas. O que a gente precisa é esperar. E esperar é difícil, né, irmãos? É difícil esperar. Mas observe que o texto está dizendo que cresceu. Observe que o texto vai nos dizer que cresceu e se tornou uma grande árvore. Mas antes era semente. O texto diz: e crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore. Todas as árvores que você avistar, ela não nasce árvore, ela nasce como uma semente. Antes dela ser árvore, ela é semente. Se
sim, ela é semente. Aí eu fui estudar, aí eu fui pesquisar, e aí eu fui tentar fazer uma analogia do tamanho do grão da mostarda. Segundo aonde eu encontrei a resposta, para que você possa compreender, o grão de mostarda, ele tem de 1 a 2 milímetros de diâmetro. Eu vou repetir, o grão de mostarda, ele tem de 1 a 2 milímetros de diâmetro. E a mostardeira, qual é o tamanho que ela atinge? Segura, de 2 a 4 metros de altura. O grão de mostarda, ele tem de 1 a 2 milímetros de diâmetro. E a árvore, quando ela atinge a sua maior altura, ela pode chegar de 2 a 4 metros de altura. Agora tente compreender comigo, tente comparar um com o outro, de 1 a 2 milímetros a 2 a 4 metros de altura. Pregadora, não estou entendendo nada. O que você tem aí para a minha vida dentro dessa comparação? É que Jesus trabalha dentro de uma expectativa. De repente você está aqui, está dizendo: eu não sou ninguém, amigo do coisa nenhuma, ninguém me enxerga, ninguém me conhece hoje, porque você é um grão de mostarda, e amanhã vão ver a expectativa que você criou por conta da palavra de Deus. Por conta da palavra de Deus. O que a gente precisa compreender, o que a gente precisa analisar, é que a gente tem que esperar em Deus. A gente tem que aguardar em Deus. Porque ninguém chega a 4 metros sem antes ser um grão pequeno. Ninguém chega a ser um pregador de renome. Pensa aí por 5 segundos em um grande pregador de renome. Pensa aí num grande ministro de louvor de renome. Não nasceram grande, nasceram como um grão de mostarda. Mas hoje, aleluia, Deus fez crescer, Deus fez prosperar, e como a minha, como a sua vida não será diferente. Para crescer primeiro, tem que reconhecer que é pequeno. Eu quero profetizar na tua vida, ainda nesse ano de 2019, Deus vai te surpreender, Deus vai te levar além das tuas expectativas. Mas sempre tem alguém no nosso meio, mas sempre tem alguém no nosso meio que vai dizer assim: pastor, eu dou tanta dor de cabeça, pastor, eu dou tanto prejuízo agora. Mas se você a partir de hoje se posicionar, se a partir de hoje você acreditar não nas minhas palavras, mas na palavra de Deus, porque a Bíblia vai dizer que tudo é possível ao que crer. Deus pega a tua vida e vira a tua vida ao avesso, mas faz com que o nome dele. Fizemos aqui uma comparação pela manhã, e aí a gente perguntou, irmão, meu Deus, que prova. Quem tem uma nota de R$100? Foi vento. Foi vento. Eu não vou nem perguntar agora, porque alguém vai pedir emprestado. De manhã tem menos gente. Aí eu perguntei uma nota de 50. Poxa, tinha tanto tempo que eu não vi uma daquela. Eu até pensei em ficar para mim, né? Mas eu tinha falado que eu ia devolver. Aí o irmão ficou com dúvida, né? Mas ele levantou e entregou a nota de 50. Olha que aquela onça estava bonita. A onça estava bonita. Aí, irmão, eu amassei a nota, eu pisei na nota, e aí eu perguntei assim: ela continua tendo o mesmo valor? Aí alguém, sabe, não entendeu a visão e falou: continua tendo o mesmo valor. Aí eu massacrei a nota para ver se alguém, né, perdia a visão. Eu falei: mesmo eu pisando na nota,
Vamos entender que aqui tem uma poça de lama, esfregar para ver se a pessoa falava, não, perdeu o valor. Teve até um que falou, perdeu o valor. E aí, né, as pessoas falam, não, continua tendo o mesmo valor. E todo tempo as pessoas diziam, por mais que eu fizesse qualquer coisa, aí a pessoa falava, continua tendo o mesmo valor. E aí de repente você também está com a mesma opinião que as pessoas, que aqui estavam de manhã. E aí eu falei assim é o diabo. Ele amassa a tua vida, ele pisa na tua vida, ele tenta destruir a tua vida, ele tenta lançar a sua vida na lama, mas quando Deus pega você, para Deus você continua tendo o mesmo valor. O diabo tem tentado fazer a mente das pessoas, sabe, desacreditar na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, eu sou mais um no meio da multidão, e com a palavra de Deus, eu me torno guerreiro, eu me torno forte, eu me torno vencedor. Sem a palavra de Deus a gente não é nada, gente. Golias está lá lutando, dá-me homem, dá-me homem, dá-me homem, dá-me homem. Se fosse nos dias de hoje, ia ficar meio estranho esse negócio. Imagina, Davi chega lá no campo de guerra, Golias, dá-me um homem. Cara grandão, sadão, dá-me um homem. Ia pegar mal, né? Aí Davi, pequenininho, dá-me um homem. Que negócio é esse? Cadê o exército? Porque o que mais assustou Davi, gente, não foi Golias dizendo assim, dá-me um homem. Não. O que mais assustou Davi foi o silêncio do exército. Davi, ele cresce na expectativa, porque os assuntos que rolavam dentro do seu lar eram assuntos que quem ia para guerrear eram homens honrados. E Davi vai levar queijo, irmão. Só que a diferença de Davi para os demais é algo que está dentro dele, que é fé, que é intimidade com Deus. Ao ponto que Davi, ele se irrita com aquilo e ele diz, quem é esse? Quem é esse incircunciso? O que é isso, pastor? Davi notou uma coisa que ninguém notou, o quê? Que ele não tinha aliança com Deus. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aí Davi, ele pega e propõe uma guerra contra Golias. Aí Golias vem com lança, Golias vem com escudo. Só que Davi vai dizer assim, você vem contra mim com lança, com escudo, mas eu vou contra você com a palavra do Senhor dos exércitos. O que nos faz crescer, o que nos faz vencer é a palavra. O que nos faz, sabe, estar liberto é a palavra. João 8,32 vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade ela nos libertará. Está aqui, irmão. O poder da libertação do cigarro, da bebida, das drogas está aqui, na mente. Se você hoje colocar no teu coração, dizer que Cristo é o Senhor da tua vida, pode se preparar, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. O que me chama a atenção, meus irmãos, dentro do texto que nós estamos vendo, dentro dessa visão que nós estamos aqui comparando, é que de repente você às vezes não acha que você é capaz, porque quando nós olhamos para o tamanho do grão de mostarda, que é de 1 a 2 milímetros, que o tamanho da árvore vai de 2 até 4 metros, é que a gente olha só a aparência. Quando alguém olha para José e vê José dentro da cisterna, jamais iria imaginar que ele seria o quê? Governador do Egito. Quando alguém olha e vê para esse mesmo Davi, num pasto, cuidando
cuidando de ovelha, jamais iria imaginar que Davi um dia seria o quê? Rei de Israel. Oh meu Deus do céu, quando eu olho para você, eu não vejo você um simples morador de um lugar humilde, eu vejo você um transportador da glória de Deus. Quando eu olho para você, eu não vejo você uma pessoa comum, mas eu vejo você como um agente de milagre. Irmão, só para eu não ficar aqui sozinho, vira para quem está do teu lado e fala assim: ó, é melhor você aproveitar enquanto eu estou aqui do teu lado, porque Deus vai me levar para os Estados Unidos da América, porque Deus vai me levar para a Alemanha. Vai, Deus vai me levar lá para Brasília. Irmão, se é para pensar, vamos pensar grande, irmão. Tem gente que fala assim: esse pastor não está bem hoje não, está frio, ele está... Não, irmão, estou aqui embaixo de uma unção. Deus vai te levar para as melhores faculdades da Inglaterra. Vai, irmão, vai. Eu tenho que acreditar nisso. Eu fui perguntar lá para o público lá sobre sonhos. Eu gosto assim, irmão. Eu gosto de alguém que sonha grande. Não, com todo respeito, eu quero ser professor lá do colégio de aplicação. Não, irmão, com todo respeito, não. Pastor, eu vou ser lá o reitor lá de Harvard. Você sabe, pastor, o reitor lá do... irmão, o irmãozinho lá falou assim: eu quero ser professor de história. É isso aí. Não. Aí o outro, não sei quem foi, falou: eu quero estudar nos Estados Unidos. Aí a namorada já fala assim: perdi. Perdeu nada, porque com Deus tudo é perfeito. Com Deus você nunca perde. Se é para sonhar, vamos sonhar grande. Porque quando alguém olhou para José e falou: meu Deus do céu, está na cisterna. Eu gosto disso, irmão. Quando foge da nossa realidade, da nossa condição, aí é onde entra Deus, aonde entra o poder de Deus. Tem que ser meio louco, tem que acreditar em coisa sobrenatural. Aí, meus irmãos, alguém vai olhar para a mostarda, para a mostardeira, vai ver de 2 a 4 metros, mas ela era um grãozinho pequeno. Aí o que eu aprendo, em quarto lugar, é que toda semente, antes dela se tornar uma árvore, ela precisa ser enterrada. E às vezes a gente não gosta de ser enterrado. Aí sabe qual é o jargão que a gente usa? Estão puxando o meu tapete, estão querendo apagar com o meu chamado, estão querendo acabar com a minha vida ministerial. Nada. A semente, ela precisa ser enterrada. A gente vai olhar para José e ver ele como governador do Egito, mas ele tem que sumir do mapa, ele tem que desaparecer. Quem sabe você está aqui nessa noite e Deus está enterrando alguma coisa para que você possa entender que amanhã Ele vai fazer coisa grande na tua vida. E o que eu faço, pastor? Fica enterrado, aguarda o tempo, aguarda o processo, porque no tempo e no processo de Deus é diferente. É por isso que Isaías vai dizer, no capítulo 55, verso 8, que os meus caminhos, os teus caminhos, não são iguais aos caminhos de Deus. Que os pensamentos meus, que os pensamentos seus, não são iguais aos pensamentos de Deus. Por que, pregador? Porque os caminhos de Deus são maiores. Porque os pensamentos de Deus para mim, para a tua vida, são muito maiores. É por isso que a semente, ela tem que ser enterrada. Mas observe, irmãos, que ela foi enterrada, mas toda a semente
Isso aqui é fato, ó. Olha o processo, ela foi enterrada. É duro ser enterrado, né, irmão? Mas é o processo, tem que aguardar. Mas observe que depois dela ser enterrada, isso aqui é duro, irmão. É duro. Num frio desse é duro. Ela tem que morrer. Para ela se tornar uma árvore de 2 a 4 metros, ela tem que ser enterrada e ela tem que morrer. Ela tem que morrer. E a grande verdade, irmãos, como é que a gente descobre que a gente está morto? Como é que a gente descobre que a gente está morto? É quando aquilo já não mais nos aflige. É quando aquilo já não nos causa dor. É quando aquilo já não nos incomoda. Quer saber quando é que você está morto? Estão falando de você e você não está nem aí para quem está falando de você. Sabe, é quando a gente descobre que a gente está morto. Estão falando mentira, calúnia de você, e você está dizendo aleluia. Você está dizendo, está adorando. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Aí alguém vai dizer assim: tu não vai reagir? Estão falando de você. A única coisa que você vai falar assim: que falem, mesmo que seja mal, mas falem de mim, porque eu não vou perder. É o foco de adorador. É a palavra que eu mais amo, uma das palavras que eu mais amo. Eu falei isso aqui pela manhã. O apóstolo Paulo vai dizer: eu preciso deixar para trás todos os embaraços dessa vida. Por quê? Porque eu tenho um alvo a alcançar, eu tenho um alvo a atingir, eu tenho um propósito que é ser salvo, irmão. Eu quero ser salvo. Eu preciso ser salvo todo dia, irmão. Dia de ontem passou. Hoje eu preciso alcançar minha salvação. E amanhã também. E depois também. E aí, pastor, você vai viver só disso? É por isso que eu estou aqui. O meu maior propósito, o meu maior objetivo é ser salvo. Mas eu sei que para mim ser salvo eu preciso morrer. Que isso, pastor? Gente, é Bíblia. Não é Google, não, é Bíblia. O que é Bíblia, pastor? O apóstolo Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu Deus, tem alguém entendendo? O apóstolo Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que isso significa, pastor? Vamos lá. Crucificado. Só quem é crucificado, está na cruz. Quando o apóstolo Paulo vai dizer, já estou crucificado. Olha aqui, Chicão, o que o crucificado consegue fazer? Ele está crucificado. Eu estou falando de crucificado, gente. Ele consegue olhar para a direita, ver Dimas. Ele consegue olhar para a esquerda, ver o outro malfeitor. Ele consegue até olhar para baixo, vendo os soldados que pregaram os pés dele. Observe ele com muita dificuldade, irmão, porque cada olhar desse causa uma dor nele, porque crucificado ele sente dor, ele está crucificado. Ele consegue olhar para a direita, para a esquerda, para baixo, com dificuldade olhar para cima. Mas sabe uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia? O que, pregador? Crucificado não consegue olhar para trás. Se você está crucificado, você não pode mais olhar para trás. Aleluia. Eu sinto uma graça de Deus neste lugar. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aleluia, 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 aleluia. Tem que morrer. Assim, discretamente, discreto, gente. Dá uma catucada e fala assim, você tem que morrer, meu irmão. Tem que morrer. O irmão falou assim, você tem que morrer. O irmão Bira, ele é discreto demais.
Aí, irmão, quando eu olho para o processo, eu entendo que eu tenho que ser enterrado, que eu tenho que morrer. Mas olha que coisa bacana. Irmão, passei a tarde todinha estudando isso aqui. Dá atenção, por favor. Olha só. A semente morreu. Mas antes dela ser árvore, antes dela crescer para cima, antes dela atingir uma grande estatura, o que acontece? Ela começa a crescer para baixo. Eu vou repetir. Ao invés dela crescer para cima, para a multidão ver ela começa a crescer para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Quanto mais ela cresce para baixo, ela fica forte. Quanto ela mais cresce para baixo, o vento pode ser forte, mas não vai derrubar ela. Quanto mais ela cresce para baixo, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir adversidade, mas ela criou raiz, raiz, raiz. Meu Deus, foi agora. Irmão, é por isso, irmão, que tem... Eu não sei quem já teve oportunidade, meu horário já foi, irmão. Eu não sei se você teve oportunidade, mas quando tiver, vai lá, irmão. Não sei se ainda está de pé isso. Teve um vendaval desse aí, no Rio de Janeiro, e a gente foi lá no monte. Aí eu não sei se você viu lá no monte, teve a mesma visão que eu. A árvore estava virada de cabeça para baixo. Árvore grande. Só que as raízes dela eram pequenas. Ela tinha a aparência de uma árvore grande, mas as raízes eram pequenas. É por isso, irmão, que a gente vê muita árvore, sabe? Que canta, que prega, que toca, mas não estão mais no meio. Por quê? Porque não entenderam que tinham que criar raízes, raízes. Porque o que te mantém de pé não é a aparência de árvore, não é a cor da tua folha, mas o que te mantém de pé é o quê? Raiz. Vira para quem está do teu lado e diz assim: é por isso que tu está indo aqui, é porque você está criando raiz, é por isso que você ainda está na presença de Deus. Por quê? Porque você está criando raiz. Se coloque de pé, por favor. Vamos lá, Espírito Santo. Oh, aleluia. Meu Deus, está faltando até fôlego, porque tem que criar raiz. Mas tem um processo que é o pior. Que isso, pastor? Tem um processo ainda que é pior? Tem, é esse aqui agora. Eu vou cantar aqui com o Ministério de Louvor. Não vou cantar não, eu vou dublar aqui. Porque só quem pode fazer a gente criar raiz. Ele nos achou. É Ele que nos encontrou quando ninguém queria investir na gente. É Ele que queria fazer uma grande obra. Mas tem um processo que é mais difícil. Eu vou falar daqui a pouco. Aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Meu Deus, é ao vivo. Espírito Santo, meu consolador. Ele está semeando na sua vida nessa noite. Espírito Santo, sabes quem eu sou. E mesmo assim se importas comigo. Você está entendendo aí? E mesmo assim
Isso. tem esse último processo, que é o mais difícil. Por quê? Porque enquanto você está crescendo para baixo, parece um paradoxo, ninguém te conhece, ninguém está te vendo, mas você está criando estrutura, você está criando raiz. Mas quer ver? A coisa difícil do crescimento é quando você começa a crescer para cima. Esse processo é o mais difícil. Que é isso, pastor? Agora que vamos começar a te ver. Só que vamos começar, a pisar para você não crescer. Porque pessoas que às vezes você ajuda, elas vão te pisar. Aí dói, porque você resistiu aquilo que te fizeram.
Mas uma árvore que começa a dar fruto, você quer tirar fruto dela. Você quer tirar o nome dela. Você já observou uma coisa na árvore? Ela não grita, ela não reclama, ela não murmura. Ela permite. E de repente você já fez isso? Eu já fiz. Quis pegar uma manga. Eu não tenho prática aqui do meu amigo aqui, do evangelista Jair. Sobe numa árvore com rapidez. Não. Eu vi esse moço subindo a árvore lá. Eu tive que tomar uma caixa de Dorflex. Só de ver ele subir. Não dá. E não teve uma hora que ele teve que descer lá na mangueira. Não é na mangueira da comunidade, na mangueira da árvore. E não botou na escada. E ele falou lá. Não me pergunta como ele desceu, mas desceu. Irmão, eu vou aqui agora por quê? Dependente de mim quando descer, não volta mais escada não. Aí, irmão, eu sou assim. Para mim tirar o fruto, eu tenho que tacar. De repente eu pego o tênis, eu taco. Mas você já observou que quando você tira o fruto da árvore, nasce outro fruto? E quanto mais fruto você tira, ela começa a gerar mais fruto.